Escolhidos. Em 7 de fevereiro, Deus exige que você ouça isto antes de amanhã de manhã. Escolhido, respire fundo. O fato de você ter encontrado esta mensagem neste exato momento não é um algoritmo, nem um acaso. É um chamado divino, uma convocação celestial que atravessou o ruído do universo para chegar especificamente a você. Existe uma razão sagrada pela qual esta palavra precisa encontrar abrigo em sua alma antes que os primeiros raios de sol toquem amanhã. O céu determinou que no dia 7 de fevereiro, uma convergência espiritual de imensa magnitude ocorrerá, e você foi posicionado no centro dela. Ignorar este chamado não é uma opção, pois significaria recusar uma proteção que foi desenhada sob medida para o seu caminho. O que você está prestes a ouvir não é uma reação a um problema iminente, mas uma intervenção divina antecipada, um ato de amor protetor para te guardar de uma tempestade que você ainda não vê no horizonte. A urgência que você sente pulsando por trás destas palavras é a prova irrefutável do seu valor para o Criador. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Pense na profundidade disto. O arquiteto do tempo e do espaço insiste que você receba uma verdade com um prazo tão específico. Isso acontece porque suas decisões, os pensamentos que você cultiva em silêncio e os caminhos que seus pés estão trilhando agora carregam um peso eterno. O que você tem percebido como um desvio doloroso, uma longa e inexplicável pausa em sua jornada, tem sido, na verdade, um tempo sagrado de preparação oculta. Enquanto a dúvida sussurrava em sua mente, questionando seu valor e seu progresso, Deus estava, em silêncio, solidificando suas fundações. Ele estava construindo em você uma resiliência de diamante, a única capaz de sustentar o peso glorioso da sua próxima estação. O silêncio que pesou em seus ombros como abandono foi, na verdade, o som do oleiro trabalhando em seu vaso. Foi um período de formação intensa, longe dos aplausos e das distrações do mundo, para que seu caráter fosse purificado no fogo da aflição, para que sua fé se tornasse inabalável como uma rocha. Deus não te esqueceu, Ele te escondeu para te formar. Portanto, permita que esta verdade lave sua alma com uma paz que excede todo o entendimento humano. Você não está atrasado. Você não perdeu sua chance. Você está precisamente, perfeitamente no tempo de Deus. A narrativa que o mundo e suas próprias inseguranças escreveram para você, a história de que a sua oportunidade já passou, é a mais cruel das mentiras. Uma névoa projetada para te impedir de ver a terra prometida que está a um passo de distância. O que pareceu uma demora frustrante foi, na verdade, um desenvolvimento crucial. Cada porta que se fechou com um som definitivo, cada não que ecoou em seus ouvidos como uma sentença, cada noite em que você se perguntou se estava sendo punido por erros passados, tudo isso fazia parte de um filtro divino. Deus estava removendo de sua vida as pessoas, as mentalidades e os apegos que não poderiam respirar na altitude para a qual você está destinado.
Era necessário que você se sentisse enfraquecido em suas próprias forças, para que pudesse finalmente descobrir a verdadeira e inesgotável fonte da sua força. Era preciso que você andasse por vales de sombras e solidão, para que sua visão se ajustasse a discernir a luz que nunca falha, a presença que nunca se ausenta. Esta preparação não foi passiva, foi uma cirurgia da alma. Dolorosa, sim. Confusa, sem dúvida, mas absolutamente essencial. As cicatrizes que você carrega não são marcas de derrota, mas testemunhos da sua resistência e da fidelidade daquele que prometeu jamais te deixar. Elas são o mapa sagrado que prova que você sobreviveu a territórios onde outros teriam perecido. Este processo de refinamento te tornou magnético para os milagres que estão programados para te encontrar. Você precisava ser esvaziado da sua autossuficiência para se tornar um recipiente limpo, capaz de conter a abundância que está vindo em sua direção. E essa abundância não é apenas material, é uma plenitude de paz, propósito e alegria que o dinheiro não pode comprar e que a crise não pode roubar. A sua capacidade de suportar a bênção foi expandida no secreto. Enquanto você chorava por sementes, Deus estava em silêncio, construindo para você celeiros. Enquanto você pedia por uma gota de alívio, Ele preparava um oceano de restauração. A escala do que está por vir exigia a profundidade da sua provação. A altura da sua exaltação futura é diretamente proporcional à profundidade da sua humilhação passada. É por isso que a mensagem de hoje, no limiar do dia 7 de fevereiro, é tão vital. É o ponto de transição. É o momento em que a fase de construção invisível termina e a manifestação visível está prestes a começar. Mas antes que as cortinas se abram para este novo ato da sua vida, há uma última peça do quebra-cabeça que precisa se encaixar perfeitamente no seu coração. Há uma compreensão final que você precisa abraçar para não sabotar inconscientemente a própria vitória que Deus orquestrou para você. Muitos chegam a este ponto exato e, por não compreenderem a dinâmica espiritual em jogo, recuam por medo ou agem por impulso, perdendo o ritmo da graça divina. Eles confundem o teste final com outra derrota, sem perceber que é apenas a verificação final da sua prontidão para receber. A sensação de que algo grandioso está no ar, aquela inquietação na sua alma, que não é ansiedade, mas uma santa antecipação, é o seu espírito testificando com o Espírito de Deus. É a confirmação interna de que você está alinhado para o encontro. Mas essa mesma sensibilidade aguçada pode ser um campo de batalha. O inimigo da sua alma conhece o seu potencial e o que está em jogo neste exato momento. Ele tentará usar as suas memórias de dor passada para distorcer a sua percepção da promessa futura. Ele irá sussurrar que a calmaria atual é apenas o prelúdio de outra tempestade, que a esperança é uma armadilha para tolos. Ele quer que você ancore suas expectativas no trauma de ontem, em vez de na promessa de amanhã. E é exatamente contra essa estratégia que a mensagem de hoje se levanta como um escudo impenetrável. Antes de revelarmos o segredo que irá blindar sua mente contra essas setas de dúvida e medo, e te capacitar a entrar nesta nova estação com a autoridade de um herdeiro que conhece seu lugar, você precisa fazer algo simples, mas profundo. Respire e reconheça, aí mesmo onde você está, que você não chegou até aqui por acaso. Diga em seu coração: eu estou pronto, eu fui preparado para isto. Este ato de reconhecimento consciente é o primeiro passo para tomar posse da sua herança. É o alinhamento da sua vontade com a vontade divina. É a sua permissão para que o céu comece a mover as peças no tabuleiro da sua vida de uma forma que você verá com seus próprios olhos. A sua jornada silenciosa está prestes a fazer um barulho glorioso. O que foi forjado na escuridão está prestes a brilhar sob a luz do sol.
Mas a chave para destrancar tudo isso reside em como você passará as próximas horas, na quietude que antecede a aurora do dia 7 de fevereiro. O que você fará com este conhecimento determinará se você entra pela porta da frente da sua promessa ou se continuará a andar em círculos do lado de fora, olhando para aquilo que já é seu por direito. A quietude que se instala agora, neste exato espaço entre a sua decisão e a aurora, é o campo sagrado onde a sua vitória será selada ou adiada. Não é um silêncio vazio, mas um vácuo potente, grávido de potencial. O seu sim, o seu estou pronto, ecoou na eternidade. E o céu já se moveu em resposta, colocando em movimento engrenagens cósmicas a seu favor. Mas a batalha final não é travada com o clangor de espadas ou o barulho de exércitos, e sim no silêncio profundo e, por vezes, ensurdecedor da sua própria alma. Nestas horas preciosas que antecedem o amanhecer do dia 7 de fevereiro, o inimigo da sua promessa, o arquiteto das suas dúvidas, fará sua investida mais sutil e, portanto, mais perigosa. Ele não virá com um trovão que abala as janelas, mas com um sussurro que soa exatamente como a sua própria voz, a sua própria lógica, a sua própria memória. Ele usará as fitas gravadas das suas dores passadas, dos seus fracassos mais secretos, das palavras duras que te disseram, e as tocará no teatro da sua mente, esperando que você confunda o eco do passado com uma profecia sobre o futuro. Ele irá te lembrar daquela vez em que a esperança te deixou vulnerável, e a decepção veio em seguida como uma onda gelada. Ele irá projetar na tela da sua imaginação, com uma clareza dolorosa, os rostos daqueles que te abandonaram, as portas que se fecharam com um baque surdo, as orações que você sentiu terem subido e se dissipado no teto, sem resposta. Ele te fará reviver a sensação física daquela vergonha, o calor subindo pelo pescoço, o nó na garganta que te impediu de se defender. O objetivo dele é um só: fazer com que você proteja seu coração da possibilidade de uma nova dor. Mas ao fazer isso, você o fechará para a glória que está prestes a entrar. Ele quer que você, por medo de uma nova ferida, por uma prudência que se disfarça de sabedoria, recue um passo, hesite por um instante e perca a sincronia divina, o tempo exato da maré que está virando a seu favor. Esta noite, a ansiedade que você talvez sinta, a palpitação no peito, a dúvida que tenta brotar como uma erva daninha persistente, não são suas. São interferências. São o último esforço desesperado de uma força que já foi derrotada no campo espiritual, tentando te convencer a desistir a 1 metro da linha de chegada. E é por isso que a instrução divina para você, para estas horas sagradas, é de uma simplicidade desconcertante. Aquiete-se. Não é um aquietar-se de passividade, de resignação ou de fraqueza, mas um aquietar-se de autoridade. É o comando de um rei ao seu próprio coração tumultuado. Respire fundo de forma consciente. Sinta o ar frio da madrugada preenchendo seus pulmões e, ao expirar, imagine-o levando consigo a névoa da confusão. Sinta a cadeira ou o chão sob você, a solidez da terra te apoiando. Traga sua consciência para o momento presente, para este instante eterno, o único lugar onde Deus opera. O passado é um fantasma e o futuro é uma promessa. Apenas o agora é real, tangível, vivo. Neste agora, você está seguro. Neste agora, você está guardado. Neste agora, a presença dele é o seu escudo impenetrável. Toda vez que o sussurro da dúvida vier, não lute com ele, não argumente, não tente racionalizar. Apenas volte sua atenção para a sua respiração. Volte sua atenção para a sensação do seu corpo. Ancore-se na realidade física deste momento, pois é a partir deste ponto de paz, deste epicentro de serenidade, que a sua autoridade espiritual emana. Imagine cada medo, cada preocupação,
cada memória dolorosa como uma pedra em suas mãos. Sinta o peso delas, reconheça-as sem julgamento. Não as negue. Olhe para a pedra da rejeição, fria e com arestas cortantes. Segure a pedra do fracasso, pesada, densa, coberta de uma poeira de desapontamento. Sinta a pedra da insuficiência, que parece sugar o calor da sua pele. Elas parecem tão sólidas, tão reais, parte de quem você é. Agora, em um ato consciente da sua vontade, um exercício de fé soberana, abra as suas mãos. Visualize-se soltando cada uma delas. Não as jogue com raiva ou ressentimento, pois isso ainda seria dar-lhes energia. Apenas as libere. Deixe-as cair. Ouça o som que fazem ao atingir um chão invisível e se dissolverem no nada, um eco surdo que se esvai. Sinta a leveza imediata em suas mãos, uma corrente de calor subindo pelos seus braços, um alívio nos seus ombros, como se um manto pesado tivesse sido retirado. Sinta o espaço se abrindo em seu peito. Este é o exercício para as próximas horas. É o seu trabalho sagrado, liberar o peso, esvaziar-se do que é velho para dar espaço ao que é novo. Você não pode carregar o peso do seu passado através da porta da sua promessa. Deus não está pedindo que você seja forte o suficiente para carregar tudo. Ele está pedindo que você seja confiante o suficiente para soltar tudo. Este processo de liberação consciente é a preparação do solo do seu coração. Você está removendo as ervas daninhas da amargura, as pedras do ressentimento e os espinhos da autocondenação que poderiam sufocar a semente da bênção no exato momento em que ela brotar. Muitas pessoas oram pela chuva, mas não preparam a terra. Elas pedem pela colheita, mas deixam o campo cheio de entulho de mágoas passadas. Você não. Você foi escolhido para entender a dinâmica completa. Você está sendo instruído a participar ativamente do seu milagre. A sua parte não é fazer a chuva cair. Essa é a parte da graça divina. A sua parte é garantir que, quando ela vier, a terra esteja pronta para recebê-la e multiplicá-la. Cada fardo que você solta agora é um ato de fé profética. É uma declaração silenciosa e poderosa de que você acredita que algo melhor, maior e mais santo está a caminho para preencher o espaço vazio. Mas este esvaziamento, por mais crucial que seja, é apenas a primeira metade da equação. A natureza espiritual, assim como a física, abomina o vácuo. Uma vez que você limpa a casa da sua alma, precisa selá-la e preenchê-la com a presença certa para que os antigos ocupantes indesejados não encontrem a porta aberta e retornem com força maior. Limpar o espaço do medo e da dúvida é a sua tarefa para a vigília desta noite. Mas ao nascer do sol do dia 7 de fevereiro, no exato momento em que a primeira luz dourada e violeta perfurar a escuridão, uma ação diferente será exigida. É uma ação de preenchimento, de declaração, de ativação. Existe uma frequência vibracional específica, uma chave tonal que abre a fechadura da manifestação física no seu aqui e agora. E essa chave não é uma ação complexa ou um ritual elaborado, mas uma verdade simples, encapsulada em uma única palavra poderosa que você deve proferir. Antes que eu possa te revelar essa palavra e o protocolo exato para usá-la ao amanhecer, você precisa continuar neste processo de liberação, garantindo que o vaso do seu coração esteja verdadeiramente limpo e pronto para ser preenchido com o vinho novo. O que virá a seguir mudará não apenas o seu dia, mas a trajetória de toda a sua vida. A quietude que antecede a aurora do dia 7 de fevereiro não é um vazio, é um santuário de potencialidade pura. É o espaço sagrado, denso e palpável que Deus preparou para a sua conversa final com Ele antes da maior transição da sua vida. Nestas horas, o mundo não para. Ele ruge,
As notificações continuam a piscar, pequenas sentinelas da urgência alheia. As responsabilidades continuam a chamar com vozes que você conhece bem, e a sua própria mente, habituada a um ritmo de constante preocupação e planejamento, tentará preencher este silêncio com o ruído familiar e corrosivo da ansiedade. Ela lhe apresentará num teatro cruel e particular um desfile de todos os fracassos passados, projetando em tela cheia as cenas de todas as esperas que terminaram em desilusão, o gosto amargo da esperança adiada. Ela tentará convencê-lo de que esta quietude é perigosa, que é o prenúncio da inércia, o campo fértil onde as sementes da dúvida florescem com uma rapidez assustadora. E é precisamente aqui, neste silêncio ensurdecedor, que se trava a sua batalha final e mais importante antes da vitória. A sua missão, nestas poucas horas que restam, não é lutar contra estes pensamentos com a força bruta do desespero, mas sim deixá-los passar por você como nuvens escuras num céu vasto e imperturbável, enquanto a sua consciência permanece ancorada na verdade rochosa e imutável da promessa divina. Este é o segredo que blinda a sua mente e impermeabiliza o seu espírito, a prática da presença vigilante. Não é uma meditação vazia ou uma fuga da realidade, mas uma comunhão ativa e deliberada. Encontre um lugar onde possa estar a sós, mesmo que por breves momentos. O canto de um quarto mal iluminado, uma cadeira voltada para a janela onde a cidade adormece. Desligue o ruído do mundo exterior, o zumbido eletrônico dos aparelhos, o gotejar da torneira, para poder sintonizar-se com a sinfonia do divino que já ecoa, suave e persistente, dentro de si. Respire fundo, não de forma mecânica, mas consciente. Sinta o peso do ar nos seus pulmões, a forma como ele expande seu peito, a textura quase aveludada do momento presente em sua pele. Este não é um tempo de espera passiva, mas de recepção ativa e radical. A sua tarefa não é fazer algo para que a bênção chegue. A sua tarefa é tornar-se o recipiente pronto para recebê-la. Imagine o seu coração como um cálice sagrado. Durante anos ele esteve cheio até a borda de mágoas, medos, ressentimentos e perguntas sem resposta. Nestas horas, Deus está pedindo que você o esvazie. Derrame conscientemente cada preocupação, sentindo o peso dela, saindo fisicamente de você, cada cenário catastrófico que sua mente projeta, cada memória de dor que ainda queima em fogo baixo. Entregue-os, não para ignorá-los, mas para confiá-los a um poder alquímico maior, que sabe como transmutar o chumbo pesado do sofrimento no ouro puro da redenção. Ao fazer isso, ao criar este vácuo sagrado, você abre o espaço necessário para que o novo vinho da sua próxima estação seja derramado, um vinho de alegria que não pode ser contido em odres velhos. Enquanto você permanece neste estado de quietude receptiva, sentindo a leveza do espaço que criou, comece a falar com Deus, não com a voz da súplica desesperada que arranha a garganta, mas com a voz calma e ressonante da gratidão antecipada. Agradeça-lhe pela porta que ele já está abrindo no mundo espiritual, mesmo que os seus olhos físicos ainda não a vejam. Sinta a gratidão por isso. Agradeça-lhe pela cura completa que ele já liberou no seu sistema, uma onda de renovação que percorre cada célula, mesmo que o seu corpo ainda sinta os ecos fantasmagóricos da dor antiga. Agradeça-lhe pela provisão que já está a caminho, como um rio caudaloso fluindo em sua direção, mesmo que a sua conta bancária ainda grite a história da escassez. Esta é a fé que move montanhas, a fé que desafia a lógica do ver para crer, a capacidade de celebrar a promessa no presente, como se já fosse um fato consumado e carimbado na realidade. Este ato de gratidão profética realinha a sua frequência vibracional, tirando-a do zumbido baixo e dissonante do problema e sintonizando-a com a harmonia clara e poderosa da solução divina.
Você para de vibrar na energia da falta e começa a ressoar com a energia da resposta. O inimigo da sua alma, o arquiteto da dúvida, não suporta um coração grato. É a arma de luz mais poderosa contra o espírito de dúvida e de adiamento. Ele quer que você questione a bondade de Deus, mas você escolhe adorar a sua fidelidade. Ele quer que você se preocupe com o como e o quando, mas você escolhe confiar no quem por trás da promessa. Lembre-se e faça disso um exercício de memória sagrada das inúmeras vezes em que você sobreviveu a situações que pareciam impossíveis, a vales tão sombrios que você duvidou que voltaria a ver a luz. Cada uma delas não foi um castigo aleatório, mas um treino de força divinamente orquestrado para a sua alma. Cada lágrima regou a sua resistência, cada noite em claro afiou a sua percepção. A resiliência que você construiu, essa capacidade de se curvar sem quebrar, a sabedoria que adquiriu na dor, sabendo agora distinguir a voz do medo da voz da intuição, a compaixão que floresceu das suas próprias feridas, permitindo-lhe ver a dor nos outros, tudo isso foi parte da sua preparação para este exato momento, para esta noite sagrada que antecede o dia 7 de fevereiro. Você não está prestes a entrar nesta nova era como um novato assustado, de olhos arregalados, mas como um veterano condecorado pelo próprio general dos exércitos celestiais. As cicatrizes que você carrega não são sinais de fraqueza ou falha. São medalhas de honra que testemunham a fidelidade inabalável de Deus em sua vida. Elas são o mapa de cada território que você conquistou. Olhe para elas, não com tristeza, mas com reverência sagrada. Elas são a prova irrefutável de que o que está vindo para destruí-lo nunca foi e nunca será mais forte do que aquele que habita em você. O que você fará nestas horas determinará a velocidade e a suavidade da sua entrada na terra prometida. Você pode gastá-las sentado no chão frio da memória, repassando as batalhas do passado, ou pode usá-las para se vestir com as vestes de celebração, preparando o seu espírito para a festa da vitória que já está declarada nos céus. A escolha é sua, e é uma escolha que precisa ser feita com uma intenção inabalável, uma determinação que ecoa na eternidade. Visualize-se agora mesmo atravessando essa porta prometida, não como um filme, mas como uma experiência em primeira pessoa. Sinta o chão sob seus pés, mudando de textura. Sinta a textura da maçaneta na sua mão, talvez de latão, fria e sólida, aquecendo-se com o seu toque. Gire-a. Ouça o clique suave e satisfatório do mecanismo da fechadura cedendo. Sinta o calor da luz do outro lado banhando o seu rosto, uma luz dourada que não cega, mas acolhe. Respire o ar desse novo ambiente. Ele tem o cheiro de terra molhada depois da chuva. Sinta a mudança na atmosfera, um alívio quase físico nos seus ombros ao deixar para trás o peso invisível que carregou por tanto tempo, uma bagagem de anos que se desintegra ao cruzar o limiar. Este exercício não é uma fantasia infantil. É uma tecnologia espiritual de ponta. É o ensaio da sua alma para o evento real, preparando cada fibra do seu ser para aceitar a bondade que está por vir, sem a autossabotagem que tantas vezes o traiu. Muitos recebem a chave, mas no momento de girar a fechadura, sua mão treme com a memória muscular de portas que nunca se abriram, e eles recuam, convencidos de que esta também não se abrirá. A sua preparação nesta noite é para fortalecer a sua mão, para acalmar as batidas do seu coração e para fixar os seus olhos não nas portas fechadas do passado, mas na única porta que importa, a que Deus está abrindo para você. Ao praticar a quietude, a gratidão e a visualização, você não está apenas esperando pela manhã do dia 7 de fevereiro. Você está ativamente cocriando a sua beleza, alinhando a sua realidade terrena com a verdade celestial que já foi decretada. E quando os primeiros raios de sol tocarem a sua janela,
Você não despertará para mais um dia de espera, mas para o primeiro dia do seu depois. Mas há um sinal, um primeiro e sutil movimento no mundo físico que confirmará que a engrenagem divina girou a seu favor. Pode ser uma palavra ouvida, um número que se repete, um pássaro que pousa em sua janela. E saber reconhecer este sinal, esta piscadela de Deus, é crucial para que você não o descarte como uma mera coincidência, pois ele é a primeira gota da chuva de bênçãos que está por vir. A quietude que precede a aurora do dia 7 de fevereiro não é um vazio, mas um santuário pulsante de potencial. É o espaço sagrado, a antecâmara do trono, que o céu reservou para a sua consagração final. Um silêncio tão denso que se pode quase tocá-lo. Nestas horas preciosas e aveludadas, enquanto o mundo dorme e o ruído das preocupações cotidianas se dissipa como névoa, o único som audível é o da sua própria respiração, um ritmo constante em harmonia com o sussurro do Espírito Santo, que fala não em vendavais, mas em uma brisa suave que arrepia a pele e acalma a alma. Este silêncio é a sua sala do trono, o seu lugar de encontro divinamente agendado. A chave que destrancará a sua promessa não é uma fórmula complexa ou um ritual árduo. É uma rendição tão profunda, tão completa, que ela reconfigura a própria estrutura da sua realidade. O segredo, alma escolhida, é a gratidão radical. Não a gratidão superficial por bênçãos futuras ainda não vistas, mas uma gratidão visceral, corajosa e quase desafiadora pelas cicatrizes que você carrega como um mapa de sua jornada. É olhar para trás, para cada traição que o feriu, cada perda que esvaziou seus pulmões, cada noite escura da alma, onde a esperança parecia uma estrela morta, e em vez de perguntar em um lamento, "Por que eu?", você finalmente declarar, com a autoridade inabalável de quem sobreviveu ao fogo: "Obrigado por me forjar." Esta é a verdadeira alquimia divina, o processo sagrado que transmuta chumbo em ouro. É o poder de transformar o veneno que foi destinado a te destruir no antídoto que agora te cura e fortalece. O inimigo da sua alma conta com o fato de que você amaldiçoará as suas feridas. Ele aposta que você usará a sua dor como prova irrefutável de que Deus te abandonou. Mas quando você agradece pela força que a dor esculpiu em seu caráter, quando você honra a resiliência que a dificuldade construiu em seus ossos, você desarma completamente a estratégia dele. Você pega as mesmas pedras que ele atirou em você para te apedrejar, e com elas constrói um altar de adoração. Nesta noite, antes que os primeiros e tímidos raios de sol do dia 7 de fevereiro anunciem o seu novo tempo, sua tarefa é esta: encontre um lugar onde você possa ficar a sós, um refúgio onde o mundo exterior não possa te alcançar, e comece a verbalizar essa gratidão transformadora. Deixe que as palavras saiam da sua boca, não como um murmúrio, mas como um decreto, preenchendo o ambiente com uma nova frequência vibracional. Comece com o passado, revisitando cada cena não como vítima, mas como observador. Eu libero a dor aguda daquela traição e agradeço pela sabedoria penetrante que ela me deu sobre a natureza humana. Eu libero a humilhação pública daquele fracasso e agradeço pela humildade duradoura que ele me ensinou, quebrando meu orgulho para que algo maior pudesse crescer. Eu libero o medo paralisante daquela escassez e agradeço pela fé inabalável que ela me forçou a desenvolver, uma fé que move montanhas. Fale sobre cada ferida, nomeando-a não para revivê-la em sua angústia, mas para rebatizá-la como uma lição, como um degrau indispensável na escada da sua ascensão. Sinta o peso físico, denso e frio, saindo dos seus ombros a cada declaração, como se correntes de longa data estivessem... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior.
mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.